Agora é xadrez. Sejam todos bem-vindos. Dando continuidade na nossa série Aprendendo Xadrez, vamos falar do peão. O peão é a alma do xadrez. Por que desse ditado? Porque realmente ele define os rumos da estratégia. Ou seja, todo jogador que é mais avançado, ele, quando precisa buscar respostas no tabuleiro, ele observa muito a estrutura de peão. E de acordo com essa situação, ele vai definir o posicionamento de suas peças, por onde elas vão passar e atuar. Vamos então para o movimento dele. O peão é uma peça que se movimenta para frente, uma casa por vez, e assim sucessivamente. Ele pode chegar até no outro lado do tabuleiro. Porém, para acelerar o início do jogo, o peão pode se mover duas casas no primeiro lance de cada um deles, ou seja, todos os peões, se quiserem, na primeira jogada pode mover duas casas, somente para acelerar o início do jogo, mas não é obrigatório. E depois uma. Vamos citar o exemplo aqui. Peão de C2 pode andar duas casas no primeiro lance. O peão aqui de A7 pode também. Agora, o peão de B, se ele quiser, pode andar duas casas. Ou segue uma. Mesma coisa no peão preto. Na sequência, no lance 2 do peão, que já foi movimentado uma vez, ele segue somente uma casa à frente. Então, o peão ele se movimenta para frente e ele não captura na mesma direção que ele se movimenta. Ou seja, nesse caso, o peão de B4 ele está barrado pelo peão de B5. Porém, como é que é o movimento de captura do peão? O peão captura em diagonal à frente. Ou seja, esse peão aqui de F2, se ele quiser realizar o movimento de captura, seria uma casa diagonal à frente. Teria que ter uma peça do adversário para que ele pudesse tomar o lugar e assim realizar o movimento de captura. Vamos pegar um exemplo prático aqui. O nosso peão aqui de C4. Ele, se ele quiser, ele pode andar para frente. Vai andar. Mas se ele quiser, ele pode realizar uma captura em diagonal à frente. E nesse caso, temos o peão de B5 que pode ser capturado. Então, como é a vez das brancas, ele realiza o movimento de captura assumindo o lugar e tomando a peça. Mesma coisa aqui, se pegarmos o peão de A5, ele pode tanto andar para frente ou ele pode realizar o movimento de captura em diagonal à frente, tendo uma peça do adversário naquela casa. Então ele toma a peça, assume o lugar e assim dá-se a vez do adversário para responder. Vamos lá. Peão de D2 não movimentou ainda, então ele pode andar duas casas. O nosso peão aqui de F7, se ele quiser, ele pode andar duas casas. Ou uma também, né? Porque o movimento natural é uma casa. Mesma coisa, o nosso peão aqui de F4. E assim sucessivamente. E aqui eu quero atentar só para uma regra especial. Vamos pegar o exemplo aqui, é o movimento das pretas. O peão de C7, ele ainda não se deslocou ao primeiro lance. Então ele pode andar duas casas se ele quiser. Natural, tá dentro da regra para acelerar o início do jogo. Mas o movimento natural dele seria ele andar uma casa. Esse é o movimento natural, tá? Só anda duas casas para acelerar o início do jogo. E se ele fizer o movimento natural, agora o branco responde. E no lance de resposta, ele pode ou avançar, ou aqui nesse caso, realizar uma captura. Esse é o natural. Porém, o que acontece? Quando ele usa o recurso de andar duas casas no primeiro lance, ele passa na lateral do peão das B das brancas
sem dar oportunidade natural de capturar. E no xadrez, a cada lance, existe a oportunidade de uma resposta. E neste caso, somente nesse caso, nós podemos usar o recurso de capturar o peão como se ele tivesse andado uma casa. Isso chama-se o impassant, uma jogada de passagem. É só na jogada de resposta imediata. Ou seja, se o branco não capturar agora no lance de resposta e fizer um outro lance, preto jogar aqui, no próximo lance ele não pode mais capturar, porque já passou-se a jogada de resposta daquele momento. Aqui ele teria que só avançar. Então, seguimos o peão aqui, dando um exemplo, pode andar uma casa, aqui pode andar duas se quiser, não movimentou a primeira ainda, então pode andar duas se quiser. Este peão aqui das brancas não movimentou ainda, pode andar duas se quiser, ou uma também, vamos andar só uma. Este peão aqui vamos pegar aqui esse peão de D6. D6 já movimentou, já fez o lance inicial, então ele não pode mais andar duas casas, só uma. Vou pegar o lance das brancas, o peão de D4, por exemplo. Ele anda para frente, captura em diagonal. Neste exato momento, para frente ele não pode andar porque ele está barrado por um peão adversário, porém, em diagonal, na casa de C5, ele pode capturar. Veja que nessa outra diagonal de E5 não tem nenhuma peça adversária, então ele não pode realizar a captura, é só para cá. Seguimos aqui dando um exemplo. Aqui eu ainda posso andar duas casas, porque ele não fez o movimento inicial. E aqui eu vou fazer um lance das brancas almejando chegar no outro lado do tabuleiro. Cheguei em B7. Falta uma casa para esse peão atravessar o tabuleiro. E o que acontece quando o peão chega no outro lado do tabuleiro? Ele realiza a coroação. O peão é a única peça que pode ser promovida. Ou seja, quando chega do outro lado, você pode escolher uma peça, um bônus, vamos dizer assim, para o tabuleiro. Ou seja, somente peças, não pode ser outro peão, né? Porque ele já é, e também não pode ser rei, porque o rei tu não coroa, ele é a partida em si. Mas tu pode escolher entre dama, cavalo, bispo ou torre. Geralmente é escolhido uma dama na coroação. Vamos fazer o exemplo aqui, fazer um lance. O preto jogou e agora é a vez das brancas. E aqui o branco vai coroar. Quando eu chego no outro lado do tabuleiro, eu posso escolher uma das quatro peças. Nesse caso, eu vou escolher uma dama. Geralmente é a dama que é coroada. Por isso, na prática, o adversário geralmente vai evitar que você coroe uma peça, porque isso daí vai gerar uma vantagem no tabuleiro. Então, sempre os peões tendem a ser eliminados antes, né? Mas caso consiga chegar no outro lado, existe a promoção onde você pode escolher uma peça. E não existe limite de damas no tabuleiro. São 8 peões que tem, então poderia teoricamente coroar 8 damas. Aqui nesse caso, a dama está dando um cheque no rei, né? Então eu sou obrigado a tirar o meu rei do cheque. Por que no exemplo eu estou usando o rei? Porque numa partida de xadrez real sempre vai ter o rei. E o rei em si ele representa a partida. O objetivo do xadrez é capturar o rei do adversário, ou seja, colocar ele numa posição de cheque, onde ele está sendo ameaçado e ele não tem nenhum recurso para escapar daquele cheque. Então isso chama-se checkmate. Então, pessoal, recapitulando, o peão anda para frente e captura em diagonal à frente. Mesma coisa para o preto, que vem do lado oposto, né? Ele anda para frente e captura diagonal à frente. E quando um peão chega na borda do tabuleiro, no outro lado, ele é promovido. Com isso, então, assim, quem estudar um pouco sobre estrutura a respeito dos peões vai com certeza se tornar um bom jogador de xadrez, porque é ali que está o segredo de como tudo acontece. Se eu tenho uma estrutura fechada, as peças vão ter que se deslocar entre o meio dessa estrutura. Então não tem como ignorar. Então vale muito entender essas questões. Pessoal, curta, compartilhe. Um grande abraço aí e até a próxima.